Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove ao Senhor que mais uma vez nos reuníssemos nesta manhã para cultuá-lo no dia dele. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos, pela graça, nosso bom Deus, visto verso a verso esta epístola. Mais uma vez, nesta manhã, eu gostaria que nós lêssemos uma porção dela e pela graça, pela misericórdia do Senhor, víssemos o que Deus tem para nos falar através desses versos. O trecho que nós iremos expor, o que eu irei expor esta manhã, é o verso 9 ao 12. Entretanto, eu gostaria que nós lêssemos, ou eu lesse, os irmãos acompanhassem suas Bíblias, do verso 1 até o verso de número 12. Mas lembrando que o texto exposto esta manhã será o verso 9 ao 12. Colossenses, capítulo 1, verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai querido, nós clamamos a Ti neste momento, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor Deus, apesar da minha imperfeição. Usa-me, Senhor Deus, para pastorear a Tua igreja, que tudo que for dito aqui esteja de acordo com a Tua palavra. Nos exorte, Senhor Deus, nos console, nos encoraje, nos ensine. Ensine, Senhor Deus, a todos nós aqui presentes, a começar por mim. Nós clamamos isso em nome de Cristo, o Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, houve na história da igreja um homem muito marcante, um homem de grande importância, não por ele em si, mas por aquilo que Deus o impulsionou a fazer. Esse homem era John Knox. Ele viveu ali no século XVI e ele era um homem conhecido, especialmente naquela reforma da Escócia. A sua vida foi profundamente marcada pela oração e pela confiança no poder de Deus para transformar a sua nação, a Escócia. Ele era um homem de intensa oração. Ele clamava a Deus pelo avivamento do seu país, pela libertação da opressão religiosa. Sua oração mais famosa era, e aqui temos um trecho: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Essa oração simbolizava seu desejo ardente de ver a nação se voltar para a verdadeira fé reformada, longe da influência do catolicismo romano daquela época. A rainha da Escócia, Maria Stuart, uma católica devota, via em Knox uma grande ameaça. Teria dito certa vez: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Essa declaração revela o impacto da vida de Knox. Ele não tinha um exército nem recursos políticos, mas seu fervor em buscar a Deus fazia até mesmo uma rainha poderosa temer.
As orações e a pregação daquele pastor foram fundamentais para o estabelecimento do presbiterianismo na Escócia. Ele enfrentou perseguições, exílios e até escravidão, mas nunca desistiu de clamar a Deus. Como resultado, a reforma se firmou na Escócia e seu legado continua até hoje. A vida de Knox é um testemunho poderoso de como a oração pode mudar uma nação e abalar até mesmo os poderosos. Meus queridos, esse texto que nós lemos, especialmente o verso 9 ao 12, nós vemos Paulo orando, clamando pelos colossenses. Não que o poder esteja nele, como veremos ao caminhar nestes versos, mas demonstra, assim, uma das marcas de um cristão. A oração é um meio de graça. É um meio pelo qual nós colocamos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos desejos, os nossos temores. E é exatamente isso que Paulo fala aqui, ele clama pelos colossenses. E para que nós possamos entender ou contextualizar, trazer à memória aquilo que já foi dito em outro momento, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele estava preso em Roma. Epáfras, que é o pastor daquela igreja, vai até Paulo narrando os problemas que a igreja enfrentava. Moradores de Colossos eram bem diversificados, e isso para a gente é bem familiar, não é? Como o presbítero Amazonas orou, agora há pouco o Brasil vive um grande misticismo. Há muitos religiosos. Isso, em certo aspecto, é bom, porque nós temos a liberdade de falar, de pregar o evangelho, mas também demonstra toda uma mistura, um sincretismo, onde as pessoas confundem os seus falsos deuses com o nosso verdadeiro Deus. O modo quando a gente conversa com algumas pessoas, elas dizem, não, eu acredito em Deus e eu oro a Ele, mas muitas vezes não querem de fato um compromisso com o seu corpo. Então não tem como, por meio dos seus próprios esforços, chegar a Deus, senão por Cristo. Mas nós entendemos isso para nós é muito claro. E aqueles irmãos da igreja de Colosso enfrentavam situações semelhantes. Havia ali naquela cidade uma diversidade de religiões, como nós já vimos, haviam judeus, haviam pagãos e outros povos, e cada um deles queria se valer disso, neste contato com o cristianismo. Alguns supostamente se convertiam, mas eles ainda continuavam carregando consigo alguma dessas características das suas falsas religiões. Mas Epáfras, meus queridos, ao chegar a Paulo, ele não relata somente os problemas, ele também fala das alegrias de pastorear aquele rebanho. Isso fica evidente pela forma como o apóstolo trata aqueles irmãos. Ele os chama, como nós já vimos no verso 2, de santos e fiéis em Cristo. Ele também diz que sempre dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos, verso 3, pois eles possuíam virtudes do Espírito, a fé, o amor e a esperança. Na verdade, a fé em Cristo e o amor para com todos os santos era justamente por conta da esperança deles, que estava guardada nos céus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, Paulo afirma mais uma vez que não cessava de orar por aqueles irmãos. E assim nós chegamos ao verso de número 9, de modo que eu intitulo este sermão de A Oração em Prol de uma Vida Agradável ao Senhor. A oração em prol de uma vida agradável ao Senhor. Nós veremos, se Deus nos permitir, em 2 pontos, e o primeiro deles é o pedido do apóstolo. Vejam o verso de número 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espirituais. Observem que o apóstolo, no começo do verso 9, ele diz por esta razão, ou seja, remete àquilo que ele disse anteriormente, por causa da fé, do amor e da esperança que os colossenses tinham. E ele diz em seguida, também, verso 9, também nós, ou seja, assim como Epáfras orava por aqueles irmãos, o pastor daquela igreja, Paulo e seus colaboradores também não cessaram de orar por eles, desde o dia em que eles ouviram. Veja, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vocês. Ele usa aqui essa terceira pessoa para justamente de enfatizar que não era somente Paulo que orava.
existiam outros pastores, e nós vimos no verso 1 que ele cita Timóteo. Timóteo estava presente com ele. Timóteo, inclusive, dar graças justamente com Paulo por aquela igreja. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. A partir do momento em que Paulo soube da fé daqueles irmãos, a partir do momento em que ele ouviu o que aqueles irmãos estavam, como aqueles irmãos estavam vivendo, esses relatos são por meio de Epáfras. Ele orou incessantemente por aqueles queridos, para as ovelhas de Cristo. Ele orava porque ele sabia que aquelas ovelhas eram do Senhor. Ele entendia que, como nós vimos no verso de número 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Desde que Paulo ouviu dessas virtudes, amor, fé e esperança, dos Colossenses, ele passou a orar frequentemente por aqueles irmãos. Conforme nós já vimos no verso 3 ao 8, ele dar graça por aquela igreja. Mas aqui especificamente, a partir do verso 9, nós vemos com mais detalhes do que a oração de Paulo é composta. Ela é composta pelo menos de duas coisas: de dar graças a Deus, como nós já vimos no verso 3, e também de pedidos. Ele pede a Deus por aqueles irmãos. No verso de número 9, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Ele pede que aqueles irmãos transbordem. Vejam, pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E aqui eu gostaria de destacar algumas palavras dessa segunda parte do versículo 9. A primeira é o verbo transbordar, ou transbordeis. O verbo transbordar também pode ser entendido como sejam cheios. A gente poderia traduzir dessa forma. Ou seja, pedir que vocês sejam cheios. A ideia aqui é como um copo d'água, né? A gente tem um copo, a gente vai enchendo ele, tem um momento que ele fica cheio, mas tem um momento que ele fica tão cheio que ele transborda. É justamente essa metáfora, essa figura, essa ilustração que Paulo usa. Mas aqui ser cheio não se refere a algo físico, diz respeito a uma característica. Algo semelhante acontece, por exemplo, em Romanos 15. Abram comigo, Romanos capítulo 15, verso de número 13. Romanos 15, verso de número 13. O mesmo apóstolo Paulo diz: e Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Ou seja, ele deseja que eles sejam cheios de alegria e de paz. Ele não está falando de algo físico, ele está falando de características, de virtudes. É justamente isso que ele ora por aqueles irmãos. E a guisa de exemplo, para que nós possamos ver outros textos, abramos em 2 Coríntios 7, capítulo de número 2 Coríntios capítulo 7, o verso de número 4. Segunda Coríntios capítulo 7, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ou seja, ele transborda, ele está cheio de júbilo. Então, como eu disse, quando Paulo, voltando para Colossenses agora, o texto que nós estamos expondo, capítulo 1, verso 9, quando ele fala transbordei, é justamente essa ilustração, é que vocês estejam tão cheios de certas características que vocês tenham um ponto de transbordar, isso seja algo evidente nas suas vidas. Aqui Paulo roga a Deus que os colossenses sejam cheios ou plenos do conhecimento da sua vontade. Ou seja, que eles conhecessem a vontade de Deus. Quando nós
falamos ou apresentamos ou vemos nas Escrituras a palavra vontade, ela pode ser entendida de duas maneiras, como vontade decretiva e vontade prescrita. A vontade decretiva é aquilo que Deus de fato decreta. Todas as coisas acontecem pela sua vontade. O Salmo nos diz, por exemplo, que Deus tem todos os nossos dias contados e decretados. Todas as coisas que acontecem é por decreto do Senhor. E por vezes é difícil para que nós possamos compreender isso. Algumas situações, inclusive, nos causam grande revolta, né? Quando a gente vê um pai de família indo para o trabalho e ao ser assaltado, ele é morto por um ladrão. Isso causa uma revolta em nossos corações. Mas por mais que seja difícil de entendermos, essa é a vontade decretiva do Senhor. Deus decreta todas as coisas. É difícil para nós entendermos algumas vezes, ou quase sempre algumas situações, mas nós precisamos descansar nisso. Essa é a vontade decretiva do Senhor. E nós, uma vez, estamos ligados a Ele. Nós descansamos na certeza de que Ele é soberano sobre todas as coisas. No próprio cenário político, algumas coisas que acontecem nos causam revoltas. Mas essa é a vontade decretiva do Senhor. O tudo redunda em sua glória. E tudo também coopera para o nosso bem, todas as coisas, por mais que nós não entendamos. Mas há também um outro sentido, como eu disse, a vontade prescrita de Deus. A vontade prescrita é aquilo que nos foi revelado, aquilo que Deus nos instrui, nos ordena. E usando o mesmo exemplo que eu trouxe agora há pouco, Deus diz, por exemplo, que nós não devemos roubar, não é? Que nós não devemos matar. Essa é a vontade do Senhor para nós, que nós a obedeçamos. De modo que, mesmo quando a sua vontade decretiva é realizada de forma perfeita, porque Deus não pode ser frustrado ou surpreendido, o Senhor nos cobrará por desobedecermos a sua vontade prescrita. Essa foi revelada a nós para que nós a cumpríssemos. E é isso que Ele exige de nós. Então, há esses dois sentidos, de verdade decretiva e de verdade prescrita. Mas no texto em que nós estamos lendo, fica claro, ao analisarmos o verso de número 10, que Paulo fala da sua vontade prescrita, dos seus mandamentos, porque, como veremos um pouco mais à frente, é por meio da palavra do Senhor, da sua vontade prescrita, que sabemos como viver para o seu inteiro agrado, de modo digno do seu nome. Mas antes de caminharmos para o verso de número 10, eu gostaria que nos detivéssemos no versículo 9 ainda, nessa segunda parte, ou terceira parte do versículo, onde Paulo diz, em toda sabedoria e entendimento. O que o apóstolo está dizendo aqui, meus queridos, quando ele fala, pedi que transbordeje de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que o apóstolo está dizendo aqui é que ele está orando a Deus para que os colossenses, por meio da sabedoria e o entendimento, eles sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, por meio da sabedoria e do entendimento, eles poderiam ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Há algumas palavras aqui também que eu gostaria de destacar, que nos saltam os olhos e não podem ser ignoradas. Veja o que ele fala de conhecimento, em seguida ele fala sabedoria, ele fala de entendimento. E aqui, especialmente conhecimento. Ali os irmãos de Colossos, eles eram atacados por alguns falsos ensinos. Há uma coisa que nós chamamos de gnosticismo, que é a ideia de que tem um conhecimento oculto que nós precisamos receber como uma revelação, e assim nós alcançamos um nível superior. Mas nós entendemos que o perfeito conhecimento foi revelado em Cristo. Paulo usa de forma proposital essas palavras, preparando já o caminho para o que ele vai dizer mais à frente, especialmente no capítulo 2. E uma outra palavra que ele usa é sabedoria, e sabedoria em grego é sofia, que dá origem a uma outra palavra que eu sei que os irmãos são familiarizados, a filosofia. Filosofia é justamente isso, é a soma de filo, significa amante, e sofia, que significa sabedoria, ou seja, os filósofos eram amantes da sabedoria. E Paulo já introduz aqui também esta palavra, já preparando, como eu disse, aquilo que ele vai dizer alguns versos mais à frente. E também ele usa a palavra entendimento. E, meus queridos, muitos daqueles que golpeavam a fé, os irmãos de Colossos, eles diziam que ele tinha um verdadeiro entendimento da vida.
Mas nós compreendemos, meus queridos, que o verdadeiro entendimento só pode dar por meio do Espírito Santo. Veja o finalzinho do verso de número 9. Em toda a sabedoria e entendimento humanos, não, é um entendimento espiritual. É por meio do Espírito Santo que nós obtemos a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento. Isso não provém dos nossos esforços. A filosofia, sim, tem a sua validade e é útil para nós. As nossas crianças têm aprendido isso, pelo menos algumas, mesmo que de forma indireta. Nós temos aprendido sendo instruídos, mesmo que nós não percebamos. Nós somos golpeados ou somos rodeados da herança, da filosofia grega, nossa própria forma de pensar, a própria estrutura ocidental herda isso, mesmo que nós não percebamos. Mas o fato é que essa filosofia não é segundo os homens, mas segundo o entendimento deste mundo, segundo os rudimentos desse mundo, como ele vai falar no capítulo 2. Essa filosofia, ela é baseada no poder do Espírito Santo. É por meio de Deus que nós obtemos a verdadeira sabedoria. Nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós por nós mesmos não entendemos, mas o Senhor nos faz entender. Alguns vendo não enxergam, ouvindo não compreende, mas nós que tivemos os nossos olhos desvendados, podemos entender. E esse conhecimento também, esse gnos, esse conhecimento não é segundo a nossa própria percepção. Aqui transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. Esse conhecimento é baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que pode, de fato, nos dar o verdadeiro conhecimento. É a palavra de Deus que pode nos revelar aquilo que nós não compreendemos, a sua revelação especial, que chega até nós de forma graciosa e descortina os nossos olhos, que outrora estavam cegos. Como podemos ver, Paulo aqui prepara para aquilo que ele vai dizer no capítulo de número 2. Mas algo que eu gostaria, meus queridos, e que merece talvez um maior destaque. Em Colossos existiam judeus, e alguns de fato tinham se convertido, alguns estavam confusos, mas outros, ao se valerem do cristianismo, ao supostamente se converterem, eles afirmavam que era necessário que ainda se guardasse alguns aspectos cerimoniais, era necessário que se circuncidasse, era necessário que se guardassem algumas festas, algumas dietas. Estes homens tinham conhecimento do Antigo Testamento, e Paulo aqui, como bom conhecedor da lei, ele cita a lei indiretamente ou diretamente. Às vezes, meus queridos, quando nós estamos conversando, no meio de uma conversa, a gente cita a palavra, nem sempre a gente usa referência, né? Que às vezes parece até um certo legalismo. A gente está falando, a gente fala. Você tem que descansar na vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. E a gente não fala, conforme Romanos 12, 1, 2. Não, a gente cita a lei indiretamente. Os apóstolos também faziam isso, porque eles tinham em mente que aquilo que eles ensinavam era dado pelo próprio Cristo, e tudo do Antigo Testamento apontava para Cristo. Paulo mesmo diz na instrução da ceia, como se assim Deus nos permitir, logo mais à noite, veremos, o que eu recebi eu também vos entreguei. Eles não eram baseados pelas suas próprias filosofias e entendimento. Antes eles viam em Cristo todo o descortinado da história, todo o Antigo Testamento. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, lá em Êxodo, eu gostaria que os irmãos abrissem e nós víssemos de forma muito clara, alguns comentaristas afirmam que essas palavras, sabedoria, entendimento, conhecimento, elas são constantemente citadas no Antigo Testamento, de modo que aqueles irmãos judeus que estavam ouvindo essas verdades, eles sabiam muito perfeitamente do que Paulo falava, não era algo estranho para eles. Alguns conseguiam fazer um link quase que automático. Êxodo 31, verso 1 ao verso de número 5. Aqui nós estamos vendo quando Deus chama e levanta artífices para a obra do tabernáculo. Êxodo capítulo 35, o verso 1 ao 5. E antes de lermos, nós vemos que Paulo roga para que os colossenses fossem cheios, plenos, repletos. Nós entendemos que esse enchimento ele é espiritual, conforme nos diz o finalzinho do verso de número 9. E aqui em Êxodo 31, perdão, do verso 1 ao 5, nós podemos ver essas palavras, tanto espírito quanto ser cheio, quanto sabedoria e conhecimento.
Êxodo 31, verso 1, disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda a sorte de lavores. E lá no capítulo 35 de Êxodo, não precisam abrir, aqueles que querem tomar nota, nós percebemos que Paulo repete essas instruções dadas pelo Senhor. Mas a fim de compreendermos e analisarmos as Escrituras, abramos em 1 Reis, capítulo 7. Nós veremos aqui que, mais uma vez, o Senhor se vale destas palavras, dessa vez não no tabernáculo. 1 Reis, capítulo 7, verso 13 e 14. E 1 Reis, capítulo 7, verso 13 e 14. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Meus queridos, nós vemos aqui que Deus encheu esses homens de sabedoria, de entendimento e de conhecimento por meio do Espírito Santo, para que eles pudessem fazer a obra do Senhor, para que eles pudessem trabalhar na construção, aqui citando o Êxodo, do tabernáculo. E se Deus encheu estes homens para a construção daquelas obras que hoje não mais existem, quanto mais Ele faria com os colossenses. Os colossenses, meus queridos, aqui somos nós. Nós somos o povo de Deus. O templo foi construído, mas ele foi destruído, ele não mais existe. Mas conforme o Senhor Jesus nos disse, ele seria reconstruído em 3 dias. Porque Cristo é o verdadeiro templo. Ele ressuscitou. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o templo. E uma vez que nós somos membros do seu corpo, nós somos também templos do Espírito Santo. Então, de igual modo como o Senhor encheu aqueles homens, os nossos irmãos no Antigo Testamento, do seu espírito, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de ciência, para que Ele construíssem obras, nós, de igual modo, devemos rogar ao Senhor para que Ele nos encha disso, porque uma obra muito mais grandiosa há, que é o seu corpo. Esses irmãos viram somente sombra, mas nós vimos todas as coisas, nós temos a palavra fechada, nós vemos que tudo isso se cumpre tão perfeitamente em Cristo. E nós somos o seu corpo, nós estamos unidos a Ele. Veja o que nos diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não precisam abrir, aqueles que querem tomar nota. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, nós precisamos ser cheios de conhecimento, de sabedoria, não para nós nos gabarmos, mas para que nós possamos servir ao Senhor de forma a lhe agradar. Essa é a razão, meus irmãos. Paulo clama aos colossenses, ou clama pelos colossenses, para que eles fossem cheios dessas virtudes espirituais. E a razão do Senhor ter se revelado a nós, é para que nós, de forma especial, voltemos para o texto, Colossenses capítulo 10. A razão de Deus nos encher de conhecimento e de sabedoria, segundo o seu Santo Espírito, é a fim, verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que significa ser digno do Senhor? Há porventura alguma coisa que nós podemos dar a Ele que esteja ao nível ou no patamar da sua dignidade? Como nós podemos agradá-lo, conforme nos diz o verso 10? Existe por acaso alguma virtude em nós que possa agradá-lo? Lembre-se, meus irmãos, que os colossenses, os nossos irmãos,
foram chamados de santos e fiéis, no verso 2. E essa santidade não é deles, por ele mesmo. Antes, a santidade se encontra no santo e fiel que é Cristo. Às vezes, meus queridos, nós tendemos aos extremos. Ou nós dizemos que somos muito santos, a nossa arrogância, mesmo que não falemos isso verbalmente, mas em nossos corações nós afirmamos isso. Em outras situações nós nos colocamos como miseráveis, nada que eu possa fazer agrada ao Senhor, então eu desisto, vou viver sobre a graça e misericórdia dele. Isso é também um engano, porque Deus nos chama para as boas obras. E por meio de Cristo, através de Cristo, nós podemos sim, mesmo que substancialmente, de forma não perfeita, agradá-lo e viver de modo digno dele. Ele diz, podemos viver, ou melhor, verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Pedro, capítulo 1, ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. Nós precisamos nos santificar, meus queridos. Nós não precisamos descansar e dizer, está tudo resolvido. Não! A santificação, o buscar, o caminhar, agradar ao Senhor, ao viver de modo digno do seu nome, é a marca dos eleitos de Deus. Deus nos chama para sermos santos. E como nós podemos viver de modo agradável ao Senhor? Assim nós passamos ao segundo ponto deste sermão. Como viver de modo agradável ao Senhor? E Paulo aqui nos versos seguintes, na segunda parte do versículo 10 até o versículo de número 12, ele desenvolve algumas maneiras, ou cita algumas maneiras na sua oração. Há 4 maneiras aqui dos crentes andarem dignamente para agradarem ao Senhor. E 2 delas encontram ainda no verso de número 10. Vejamos, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, quando nós crescemos no conhecimento de Deus, é natural que nós frutifiquemos, uma vez que nós nos aprofundamos na palavra do Senhor de forma verdadeira e genuína, segundo o conhecimento que Ele nos dá, segundo a sabedoria que Ele nos dá. É natural que isso desenvolva em nossas vidas boas obras. O crescer no conhecimento e frutificar em boas obras são 2 coisas que caminham juntas, e por essa razão, inclusive, Paulo as deixa juntas aqui. Essas coisas estão diretamente ligadas. O conhecimento é acompanhado de boas obras. Por isso Paulo as coloca juntas aqui, mas também nós podemos ter um outro entendimento. Como nós já vimos, Paulo usa constantemente a palavra do Senhor. E veja, o apóstolo Paulo, homem que era usado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor para escrever, ele não faz isso à parte da palavra, ele somente dá aquilo que ele recebe. Ele era um conhecedor da lei, da Torá. Abramos a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Em Colossenses, que nós acabamos de ler, ele fala de frutificar e crescer. E lá em Gênesis 1, 28, são exatamente as mesmas palavras que o apóstolo, ou melhor, que Moisés, ao escrever, usa. E Deus, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele usa a palavra, verso 28, sede fecundos e multiplicai-vos. E talvez a gente veja aqui e pense, não, mas as palavras são diferentes aqui. E nós precisamos nos lembrar que no tempo neotestamentário, aqui na igreja primitiva, já existia uma tradução do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. Essa tradução foi feita para o grego. É o que nós chamamos de Septuaginta, né? Vamos contar a história que 72 homens trabalharam nessa tradução. Então, já existia um Antigo Testamento em grego. E nessa tradução, algumas palavras, muito embora preservem o seu significado, quando nós fazemos esse
cruzar das palavras, nós vamos perceber que são exatamente as mesmas palavras, os mesmos verbos utilizados aqui, ainda que haja em um deles uma pequena diferença. Paulo está citando aqui Gênesis 1:28. Nós precisamos nos lembrar, meus queridos, que este mandamento de crescer e multiplicar foi dado antes da queda. Então, quando o homem crescesse, se multiplicasse e enchesse toda essa terra, eles que eram perfeitos e santos, a terra seria cheia da glória do Senhor. Para a gente é difícil imaginar como é que era Adão e Eva perfeitos, né? Porque nós só conhecemos a nossa natureza pecaminosa, muito embora nós vejamos em Cristo a perfeição. Mas quando eles crescessem e multiplicassem, ou seja, quando eles frutificassem, quando eles crescessem, a terra seria cheia da sua glória. A diferença, meus queridos, é que Adão pecou, Adão falhou. E da mesma forma como o mandamento permanece, crescer e multiplicar continua sendo uma ordem do Senhor. Mas juntamente com a semente santa, vem também a semente maldita. Assim como nascem os filhos da bênção, os filhos do Senhor, nasce também os filhos da ira. Assim como nasceu Abel, nasceu também Caim. Mas o que isso tem a ver com Colossenses? Significa que da mesma forma como Deus ordena ou deu ordens a Adão para frutificar e crescer, o crente que conhece a Deus deve frutificar e crescer. E dessa forma, meus queridos, como alguém que transborda, nós devemos ser bênção, nós devemos impactar a nossa sociedade. O mandato continua. Alguns dispensacionalistas afirmam que no Antigo Testamento o crescimento era em número, em filhos, segundo a carne, e hoje os filhos são segundo a fé. Mas as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Os nossos filhos são povo de Deus. Nós cremos numa aliança que o Senhor estabeleceu conosco e com os nossos filhos, de modo quando nós crescemos e frutificamos, quando nós temos filhos, nós estamos cumprindo este mandato. Mas também aos filhos da fé, as pessoas precisam ser alcançadas por este evangelho. A igreja cresce de forma ordinária por meio dos nossos filhos e de forma extraordinária por meio daqueles que se achegam, tendo seu coração regenerado depois da velhice, na adolescência, na vida adulta. É assim que o Senhor estabelece, que nós frutifiquemos e que nós crescemos. Voltando para Colossenses, ele havia dito, no verso de número 6, capítulo 1, está produzindo fruto e crescendo. Isso ele fala, verso 6, em que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Ele fala aqui da palavra do Senhor. E agora no verso de número 10, ele fala da igreja. Assim como a palavra do Senhor cresce, multiplica e alcança outros povos, os crentes também deveriam crescer e multiplicar. Há um mandamento para nós, meus queridos, de proclamar o evangelho da salvação, de que este mundo, meus queridos, seja cheio da glória do Senhor, muito embora nós saibamos que isso só acontecerá na sua segunda vinda. O que Paulo está destacando aqui, meus queridos, é que por meio de Cristo, aquele que é o perfeito Adão, o segundo Adão, os povos seriam alcançados. Deus espalha o seu evangelho por toda a face da terra e ele dá uma ordem muito clara. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Cresçam, multipliquem-se, vão. E o evangelho chegou até nós, do outro lado do mundo, em plena a floresta amazônica. Nós fomos alcançados por essa graça que nos chamou de forma irresistível. E nós não temos outra coisa a dizer, senão, obrigado, Senhor. O evangelho nos alcançou. Então, meus queridos, a forma como nós podemos agradar e viver o Senhor é frutificando e crescendo. Frutificar em obras é uma forma como nós viveremos, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Crescer em conhecimento de Deus é a forma como vivemos, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós vemos aqui duas das formas como Paulo cita para que os crentes pudessem agradar o Senhor. E no verso de número 11 nós vemos a terceira maneira dos crentes agradarem ou viverem de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado.
Verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Você talvez já tenha experimentado situações na sua vida em que depois você analisando, você só pôde pensar assim: pai, foi o Senhor quem me sustentou, foi o Senhor que me deu forças, porque de fato foi difícil. Talvez o nascimento dos filhos, talvez a dificuldade financeira, problemas de saúde. Eu não sei, mas todo crente maduro, ele já experimentou de alguma situação desse tipo, onde Deus de fato nos fortalece. Deus nos fortalece. E esse fortalecimento, meus queridos, é poder de Deus, conforme nos diz o verso número 11, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus. A palavra aqui é dínamos, né? Que dá origem à palavra dinamite. É algo de fato poderoso. O poder de Deus, meus queridos, é o que nos fortalece. É por meio do poder do Senhor que nós somos fortalecidos. Abramos em Mateus 22. Mateus 22, verso 23. Aqui nós temos essa palavra usada também pelo Senhor Jesus. Para que nós possamos compreender, eu me vejo obrigado a ler todo o trecho, do verso 23 ao 33. O título da sociedade bíblica é Os Saduceus e a Ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele, Mateus 22, 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Fora, entre nós havia 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Ou melhor, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É a mesma palavra, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Meus queridos, foi por meio do poder de Deus, ou é por meio do poder de Deus que nós seremos ressurretos. Foi o poder de Deus que ressuscitou o nosso Senhor. É por meio do poder de Deus que nós seremos ressurretos, teremos os nossos corpos transformados. Nós que já fomos ressurretos espiritualmente, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. É o poder de Deus que nos ressuscitou, e é este mesmo poder de Deus, citado aqui em Colossenses pelo apóstolo Paulo, que nos fortalece diante das dificuldades da nossa vida. Nós passamos, meus filhos, por dificuldades. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo já venceu o mundo por nós, e Ele também nos fortalece. Mas qual o propósito desse fortalecimento? O verso de número 11 nos responde: sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Há uma similaridade aqui entre essas duas palavras, perseverança e longanimidade. E elas têm um propósito muito claro. A gente podia resumir que a ideia aqui é ter paciência. Em uma outra tradução diz: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar com toda a paciência. Meus irmãos, as situações rotineiras, elas nos colocam à prova, né? A paciência. Você quer saber a importância da paciência? Pergunte a uma mãe que passa o dia inteiro com as crianças. Você quer saber a importância da paciência? Pergunte a um pai, a um provedor, que tem que cobrar alguém, que está lhe devendo algo que lhe é devido, um serviço, e a pessoa não paga. Você quer
saber o significado e a importância da paciência, pergunte a um aluno que de forma convicta sabe que a nota não é justa, que talvez o professor o persiga. Pergunte, meu querido, aquelas pessoas que têm passado dificuldades de saúde, como é difícil esperar pacientemente. A ideia aqui de paciência é muito mais do que um sentimento de calma e de respirar fundo. É saber esperar, e esperar no Senhor. Quando nós vamos ao médico com problemas de saúde, às vezes a gente tem que exercitar a nossa paciência, né? Não é à toa que nós somos pacientes. Não todos os médicos. Não todos os médicos. Mas por conta do sistema público de saúde, muitas vezes nós sucumbimos nas filas. Eu, por exemplo, estou esperando um exame já tem algum tempo. Graças a Deus não é algo de risco, né? Mas muitas pessoas padecem na fila. Elas precisam esperar pacientemente. Pacientemente. Lógico, usando os seus meios ordinários para isso, nós devemos sim reclamar, procurar autonomizar direito. Mas a ideia aqui, meus queridos, é que nós somos fortalecidos para que nós possamos suportar as adversidades da vida. Mas, meu querido, talvez você esteja transbordando, não de conhecimento da vontade de Deus, mas de impaciência. E nós temos situações que parece que a gente vai estourar. A gente ora, pede ao Senhor, mas parece que as coisas não mudam. Meus queridos, Deus estabelece meios ordinários para que nós sejamos cuidados. Quando a gente está doente, a gente vai ao médico. E eu tenho insistido aqui que o aconselhamento bíblico visa isso, pastorear os nossos corações. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós precisamos ser pastoreados. O Senhor nos dá pastores imperfeitos, é verdade, falhos, nos dá oficiais, nos dá irmãs. As mulheres mais experientes devem instruir as mais novas. Eu tenho insistido nisso. Nós precisamos dar suporte uns aos outros. Nós precisamos ser um ombro amigo para chorar, para ouvir, para orar, porque é o que Paulo está fazendo pelos colossenses. Mas nós precisamos também saber pedir ajuda, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Queridos, obedecer a Deus, ser fortalecido por Deus, para que tenhamos, como eu acabei de dizer, paciência, deve produzir em nós alegria. Obedecer à lei do Senhor não deve causar em nós um peso, antes deve ser fruto de alegria. Quando nos obedecemos ao Senhor, quando nós passamos por dificuldades, nós devemos clamar ao Senhor, mas conforme nos diz o verso 11, isso deve ser feito com alegria. Deus não quer que nós obedeçamos de forma a ser pesada, não. Nós devemos experimentar como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, porque isso é bom para nós. Nós fazemos isso com alegria. A alegria, meus queridos, certamente é a marca de um eleito, de um novo nascimento. Nós estamos alegres no Senhor, nós nos regozijamos no nosso Senhor, porque de fato Ele tem nos fortalecido e nos dado paciência. Sermos fortalecidos com todo o poder de Deus é a forma como viveremos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E a última maneira que o apóstolo Paulo cita aqui, ao orar pelos colossenses, para que eles possam viver de modo digno do Senhor e agradável a Ele, está no verso de número 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A quarta e última maneira aqui é justamente agradecer. Dando graças aqui no comecinho do verso de número 2, é justamente isso. Significa agradecer. Esse agradecimento ele é direcionado a Deus. E o Pai aqui em seguida ele é caracterizado pelo que Ele faz. E o que Ele fez? Segundo o versículo 2. Olhamos para o texto, dando graças a Deus, ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos. A herança do povo de Deus no Antigo Testamento, isso é muito marcante, claro, era a terra prometida. Aqueles irmãos que saíram do Egito são chamados ali de santos, separados pelo Senhor. Eles teriam como herança a terra prometida. Os israelitas foram libertos da escravidão,
para receberem a terra de Canaã, a sua herança. Nós, por meio de Cristo, nós fomos libertos da escravidão, uma escravidão ainda maior, para que nós herdássemos algo ainda maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus, muito embora os nossos irmãos do passado também vivessem nessa esperança, e são os nossos irmãos, eles estão seguros daquilo que eles esperavam, que eles viam de forma turva, somente sombras, mas eles aguardavam essa esperança, desde Eva, a quem foi prometido que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas nós vimos o cumprimento disso tudo, meus queridos. A nossa esperança está guardada nos céus. Um dia nós viveremos eternamente com o nosso Senhor, nós morreremos, todos nós morreremos em um mundo de verdades não absolutas, a morte é uma certeza. E quando você morrer, você estará com o Senhor Jesus? Isso é uma pergunta que deve passar os nossos corações, devemos nos perguntar, não duvidando, mas para que nós tenhamos a confirmação em nossos corações de que nós estamos seguros, nosso Redentor, aquele que nos promete uma herança, porque Ele mesmo nos garantiu isso. Eu vou para junto do Pai, vos preparar uma morada. Depois eu volto para buscar vocês, conforme João 14. Meus queridos, diante disso, nós só temos a dar graças, a agradecer a Deus. Agradecendo a Deus por sua maravilhosa certeza de salvação por meio do seu Filho bendito. Nós iremos frutificar em boas obras, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Meus queridos, eu queria, para finalizar, fazer 3 rápidas aplicações. Dentro de uma mesma aplicação. A oração, meus queridos, é um meio de graça. Deus nos entrega um passe livre para falar com Ele, não de forma irreverente, mas por meio de Cristo nós podemos levar as nossas vozes a Ele. Nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouve. Eu pergunto a você, você tem orado? Nós vemos aqui que Paulo ora pelos colossenses. Ele ora por aqueles irmãos, para que eles possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você tem orado pelos seus irmãos? Fazemos constantemente pedidos de oração. Talvez nos bastidores das conversas, na hora do café, pós-culto, antes. Alguns irmãos colocam diante de nós as nossas dificuldades ou as suas dificuldades. Você tem orado pelos seus irmãos? Muito tempo você dedica orando pelos seus irmãos para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor dê a ele paciência. Como a gente precisa de paciência, meus queridos. A gente vem para a igreja, um momento de alegria, mas o caminho às vezes a gente vem discutindo. Falo de mim, meus queridos. A gente precisa de paciência. Oremos um pelos outros. Clame pelos seus irmãos. Estreitando aqui o cerco. Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua esposa? Você tem orado pelo seu esposo? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus pais? Nós precisamos orar uns pelos outros. Certa vez um jovem me contou a história que ele estava passando por alguns problemas no trabalho. E ele chegou para a esposa dele e falou assim: meu amor, ore por mim. Ore por mim porque eu estou precisando. E ela falou: eu oro por você todos os dias. Aquele rapaz disse que ele ficou extremamente envergonhado, porque ele não orava pela sua esposa todos os dias. Nós precisamos, meus queridos, orar pelos nossos cônjuges. Nós dizemos que os nossos filhos por vezes são impacientes, né? Mas talvez seja só um reflexo, sim, da condição caída, mas aquilo que eles veem em nós. Ore pelos seus pequenos, diante dos seus ataques de histeria, que isso é necessário, sim, a vara, a disciplina. É necessário também que você o instrua. E a instrução é conversando também, falando. Uma coisa não está desassociada da outra. Sente com seus filhos e ensine eles desde já a clamar ao Senhor, pedindo que Deus os fortaleça, que Deus os faça frutificar, que os faça crescer e que dê a eles um coração agradecido. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, mas, meus queridos, ore também por você. Imagine a seguinte situação: tem alguém que está precisando de um emprego, né? Ele chega para você e diz: eu estou desempregado, estou precisando de um emprego. Você propõe assim: não, eu vou te ajudar. E você, no dia do seu dia de folga, você sai pela cidade entregando um currículo dele, procurando um emprego para ele.
Você 11 horas da manhã liga pra ele e fala assim: "Ei, consegui uma entrevista pra você aqui, você pode vir?" "Não, eu acabei de acordar, deixa eu tomar café, depois eu vou." Isso causa uma revolta em nossos corações, né, que a gente pensa: "Rapaz, eu, que não sou o principal beneficiado disso, estou procurando e ele não." Meus queridos, quando nós pedimos para as pessoas orarem por nós devemos ser os primeiros a fazer isso. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, não de modo egoísta, mas para que nós possamos ser bênção para outras pessoas. Nós precisamos ser santificados. Nós conhecemos os nossos corações, e naquilo que nós não conhecemos, o Senhor sonda e esquadrilha os nossos corações. Você sabe o quanto nós precisamos frutificar em muitas áreas da nossa vida, quantos pecados precisam ser vencidos. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade para achar alguns livros da Bíblia porque a gente não exercita. Nós temos dificuldades, meus queridos, para identificar textos porque nós não nos valemos dessa vontade de Deus revelada a nós, que é a sua palavra. E nós temos, a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente se encontra em erro é criar situações para nos corrigir. Isso é justo, em certa medida. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é clamar ao Senhor. Tiago diz: pedir sabedoria a Deus, que a todos dá. Deus tem prazer em nos atender. Não porque nós somos importantes, os nossos pedidos são irresistíveis, mas não, porque esse é o desejo de Deus para nós. Ore ao Senhor, clame, para que Ele lhe fortaleça, para que Ele dê alegria no seu coração diante de uma rotina agitada. E o Senhor certamente os atenderá pela sua graça e misericórdia, que é consumada perfeitamente no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi levado aos céus, mas deixou conosco o Consolador, que tem nos consolado, que tem nos instruído, que tem nos exortado, e é Ele justamente que nos traz esta manhã para ouvir a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Presbítero Enéas, você pode orar? Pai nosso que estás nos céus, Deus eterno e bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra exposta. Muito obrigado porque tu concede ao teu povo a exortação e a oportunidade de nos arrependermos dos nossos muitos pecados. Nos concede a oportunidade de nos corrigir perante a tua face e concede-nos a oportunidade de vivermos, depois de ouvirmos a tua palavra, vivermos para o teu inteiro agrado. Ó Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados, porque muitas vezes não andamos de conformidade com a tua palavra, não temos frutificado, ó Senhor, mas age em nós por meio do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, de fato, no nosso coração, no nosso interior, nos transforme mais e mais, dia a dia, parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Que nós sejamos assim, ó Pai, crescendo na graça, no conhecimento do teu Filho Jesus, e que, de fato, tudo que fizermos, honre e glorifique o Senhor. Que, de fato, a nossa vida seja uma vida de alegria no Senhor. E nós te suplicamos, ó Pai, que tu nos encoraja a vivermos uma vida, de fato, para o teu inteiro agrado, em todo o tempo, em qualquer circunstância, onde nós estivermos, seja em casa, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Que a tua luz brilhe em nós cada vez mais. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. E muito obrigado pela tua exortação, pelo teu ensino, pela tua repreensão e pela educação tua em nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.